A maioria dos crentes não ceiam quando pecam antes da ceia. Isso está completamente errado, vai na contramão de tudo que a Bíblia ensina, e nesse vídeo eu vou te explicar por que você não deve deixar de cear quando você peca. Também nós vamos entender quem pode e quem não pode participar da ceia do Senhor. Vamos entender por que as crianças não devem participar da ceia. Vamos entender o que significa comer do pão e tomar do cálice do Senhor indignamente. E ainda, se você pecou e tem ceia, o que é que realmente você deve fazer à luz da Bíblia? Esse vídeo tá demais, vamos esclarecer muitas dúvidas que muitas pessoas têm, vai te ajudar e vai ajudar pessoas que você conhece também. Por isso você não pode perder, vem comigo. Olá, eu sou Elbert Souza, sou professor de teologia e esse é o canal Teologia Descomplicada, onde eu ajudo você a obter um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Você quer ter um conhecimento bíblico mais profundo? Então faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, clique em inscrever-se, também ative todas as notificações aí no sininho para você não perder nenhum vídeo e claro, né, não se esqueça de dar o seu like, o seu joinha, que assim eu sei que você gosta desse tipo de conteúdo e vou produzir mais vídeos com explicações como essa para você. Bora lá para o conteúdo? Antes só deixe-me te falar que você que vai ficar comigo aqui no vídeo, tem pessoas que entram, saem logo, não conseguem assistir um vídeo inteiro, não é ouvir e aprender mais da palavra do Senhor. Você que vai ficar comigo aqui, no meio desse vídeo eu tenho um presente para você que vai te ajudar com seus estudos. Logo, logo eu já te falo como você vai acessar aí o presente que eu separei para você. Bora lá? Vem comigo então. Muito bem. O que é a ceia? A ceia é um dos dois sacramentos que o Senhor Jesus nos deixou. Professor Elbert, que negócio de sacramento é esse? Eu não sou católico. Pois é, sacramentos, por incrível que pareça, muitos crentes não sabem, mas não é coisa só de católico. Evangélicos também acreditam em sacramentos. A diferença é que os católicos eles acreditam em 7 sacramentos. Nós acreditamos apenas em 2. Algumas igrejas preferem chamar de mandamentos, ensinos, né? Mas são eles ceia e batismo, tá bom? Então, a ceia do Senhor, ela é um sacramento, é um desses 2 sacramentos que Jesus nos deixou. Ele realmente só deixou 2 e não 7. E nós vemos que lá na Páscoa tinha-se, perdão, lá no Antigo Testamento tinha-se a Páscoa, não é verdade? No Novo Testamento, Jesus vai substituir a Páscoa pela ceia. Nós não temos mais Páscoa. Nós não fazemos como os judeus. A Páscoa era quando os judeus comiam um cordeiro com pães ázimos, ervas amargas. Nós não fazemos isso. Você não mata um cordeiro na Páscoa junto com ervas amargas, pães ázimos. Nós temos a ceia que substituiu a Páscoa. E no Antigo Testamento você tinha a circuncisão. Nós cristãos não fazemos mais circuncisão, não é? Porque a circuncisão era uma espécie de rito de entrada. A pessoa estava declarando que ela agora entrou para aquele povo que é considerado povo de Deus. Atualmente, quando alguém quer fazer esse ritual de entrada, né, se tornar parte do povo de Deus, demonstrar, declarar que se tornou parte do povo de Deus, a pessoa não vai fazer circuncisão. O que a pessoa vai fazer? Ela vai se batizar. Então a circuncisão é, por assim dizer, né, ritual de entrada, e uma vez que a pessoa se batizou, aí sim ela estará apta para participar deste segundo sacramento que o Senhor nos deixou, que é a ceia. Quem pode participar da ceia do Senhor? 1 Coríntios 11, 28 e 29 vai nos mostrar que 2 condições são necessárias. Primeira condição necessária para participar da ceia: você precisa ter capacidade de autoexame.
capacidade de autoexame. Claro, né? Precisa ter sido batizado, que o batismo é o rito, por assim dizer, tá? Não assusta com essa palavra rito, não, né? Porque ela é usada em alguns contextos, né? Ruins, que ela não sirva para nós, tá? O rito de entrada, a pessoa está dizendo que agora ela é crente no Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro ela se batiza, né? Além disso aí, você tem, então, a pessoa precisa exercer capacidade de autoexame. Nem todo mundo tem capacidade de se autoexaminar. A gente vai ver aqui um exemplo disso, tá? E segunda coisa que o texto nos mostra, além da capacidade de autoexame, também a pessoa precisa ter capacidade de quê? De discernimento espiritual. Quem não tem capacidade de discernimento espiritual não pode participar da ceia. Olha o primeiro ponto, capacidade de autoexame, né? Olha o que a Bíblia diz. Versículo 28. Examine-se, pois o homem a si mesmo. O que é isso aqui? Autoexame. Então, é necessário ter capacidade de se examinar. Segunda coisa, capacidade de discernimento espiritual, que nós dissemos, não é isso? Bom, olha o que é que a Bíblia diz sobre isso, versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo para si. Então é necessário ter capacidade de discernir. E aí vamos ver exemplos práticos aqui. Olha só, quem não pode participar da ceia do Senhor? Quem não tem capacidade de autoexame, né, de autoanálise. Então aqui já se exclui as crianças. É por isso que as crianças não participam da ceia. Pensa, uma criança, é claro, né, que varia a idade que as crianças amadurecem. Mas pensa, por exemplo, numa criança de 3 anos. Essa criança tem capacidade de se autoexaminar, de examinar o seu coração, os seus propósitos, de ver os seus próprios pecados, fazer um exame sério de si mesmo? Claro que não. Claro que não. Então, por isso, as crianças não ceiam, porque elas não têm capacidade de autoexame. Outro aspecto que a Bíblia mostra é capacidade de discernimento espiritual. Então, é por esse motivo que os ímpios não participam da ceia. Os ímpios não têm discernimento espiritual. Ou seja, o que é discernimento espiritual? Quando nós ceiamos, nós entendemos que aquela cerimônia, aquela celebração, aquele sacramento apontam para uma verdade espiritual maravilhosa, que Jesus se entregou no nosso lugar, que Jesus recebeu sobre si a ira de Deus, que Jesus perdoou os nossos pecados, que Jesus foi moído no nosso lugar, nos fazendo novas criaturas, que nós estamos repousados nele, na justiça dele, que por causa dele nós temos comunhão com Deus. Por isso comemos simbolicamente, espiritualmente, da sua carne e bebemos do seu sangue. Isso para nós é um significado espiritual muito profundo. O ímpio não alcança a profundidade disso. Ele não tem capacidade de discernimento espiritual. Então, ímpios não podem participar da ceia do Senhor. Infelizmente, existem igrejas que tratam a ceia como se fosse uma atividade evangelística. Falam para todas as pessoas no rádio, na televisão, vem participar aqui da ceia milagrosa e não sei o quê. A pessoa vai ali, ela não é batizada, ela não se converteu a Cristo, ela não se arrependeu dos seus pecados, ela não nasceu de novo, ela não tem discernimento espiritual nenhum. Está arriscado entrar o bêbado ali e tomar a ceia do Senhor. Isso está errado. A ceia não é uma atividade evangelística. Agora, por outro lado, a ceia também não é um atestado de nível de santidade, tá? Existem pessoas que pensam assim, olha, só pode ceiar quem é muito santo. Se está ceiando é porque não peca. É um anjo aqui na terra. Pessoa que não comete pecado
nenhum. Esse é um grande equívoco. A ceia é para pecadores, porém pecadores remidos pelo sangue de Cristo, lavados, pecadores que experimentaram o arrependimento, mas ainda assim pecadores. A ceia não é para os anjos, a ceia é para nós que pecamos. E aí entra o próximo ponto nosso aqui, ó. Pequei na semana da ceia. E agora? E aí? Vou deixar de participar da ceia por causa disso? Ou melhor, vamos usar aqui um exemplo até mais específico. Pequei no dia da ceia. E aí? Eu sei ou não sei? A maioria das pessoas acabam não ceando por causa disso. Porém, observe que cear é uma ordem. Você, como crente, não tem a opção. Não é uma opção. Você fala assim, hoje eu vou cear, né? Estou me sentindo santo. Hoje eu não vou cear. Estou me sentindo muito pecador. Você não tem essa opção. É uma ordem. Olha o que diz o versículo 21. Examine-se. Isso aqui é um imperativo. É uma ordem. Tá? Olha o que diz. Examine-se o homem, pois a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então você vai fazer o autoexame e depois do autoexame você não vai chegar à conclusão de que você não deve. Ao contrário, você vai se autoexaminar, não é? Você vai entender, ver sim a sua indignidade, mas você vai olhar para Cristo, você vai se comprometer com a mudança que Cristo faz em você, e você, se você é crente de verdade, não é? Você não pode se eximir da ceia e deixar de cear. É uma ordem. Coma, beba, certo? É uma ordem, ok? Então o crente não tem a opção de não cear. Não existe isso na Bíblia. Tá? Não existe isso na história da igreja. Se você é crente, você precisa cear. É como se o Senhor falasse assim, olha, você é meu filho e você precisa ter comunhão comigo. Aí você fala, não, eu não quero ter comunhão. Não tem como, isso não existe. Se você não quer ter comunhão, você não é filho. A ceia expressa essa comunhão que nós temos com Cristo. Lembra de Pedro, né? Pedro não queria que o Senhor lavasse. Ele falou, Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Ele, não, então lava o corpo inteiro. É mais ou menos isso. Não, Senhor, eu não quero ceiar. Então, se você não quer ceiar, você não é meu, você não tem parte comigo. Se você é crente, você não tem a opção de não ceiar. Tá certo? Aí você fala assim, poxa vida, mas então, se eu tenho que ceiar, eu sou crente, sou convertido a Cristo. E eu tenho que ceiar sempre? Mas, quer dizer então que eu vou tomar a ceia indignamente? Será que eu vou tomar a ceia indignamente? Porque a Bíblia fala que eu não posso comer o pão ou beber o cálice indignamente. A Bíblia fala que eu tenho que discernir o corpo de Cristo. Então você está dizendo que eu vou tomar a ceia do Senhor em pecado e indignamente? Bom, vamos entender o que significa então indignamente, certo? Vamos entender o que a Bíblia nos mostra acerca disso. O versículo 27 fala sobre comer o pão e beber o cálice indignamente. O versículo 29 fala sobre cear sem discernir o corpo. Mas o que é tomar a ceia indignamente, sem discernir o corpo? Bom, essa pergunta tem sido discutida há muito tempo pelos estudiosos. Mas uma coisa é muito importante para você entender o que é tomar a ceia indignamente. É o contexto original. Tá? Contexto original. Pessoal, olha só o que eu vou falar. Eu sempre falo com os meus alunos e vou falar aqui com vocês também. O contexto é rei. Quando você quer entender a Bíblia, quando você não quer distorcer a Bíblia, quando você quer entender o que realmente a Bíblia diz e não o que você pensa que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz e não a opinião dos homens sobre a Bíblia, você precisa
procurar entender o contexto, certo? Se você quer aprender a interpretar a Bíblia de modo correto, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá vendo aí? É só você clicar embaixo do vídeo onde está escrito mais, e aí vai abrir para você aqui, ó, os links que eu sempre deixo aí quando eu tenho algum presente para você, né? Falei do presente, o presente vai estar aí também na descrição do vídeo, e também vai estar aí o link para o meu curso de interpretação bíblica. Se você quer aprender a interpretar a Bíblia, você precisa fazer o IBD, o Interpretação Bíblica Descomplicada. Mas claro, vou mostrar aqui para você no nosso vídeo o contexto desse versículo, tá? Vamos lá interpretar. A gente precisa, para interpretar a Bíblia, de entender o contexto. Então vamos lá, vou te mostrar o contexto. Ó, alguns membros da igreja de Corinto iam para a festa ágape, a festa do amor, onde se celebrava a ceia, tá? Era na festa ágape que se celebrava a ceia, e alguns membros iam para lá, comiam, bebiam demais da conta, não é? E não se preocupavam com os irmãos que estavam ali com fome, os irmãos mais pobres. Então, além disso, de comer, beber, né, eles tinham divisões entre eles. A igreja de Corinto tinha polêmicas, tinham discussões. Ou seja, eles não estavam no espírito da ceia. Tinha espírito para cear dessa forma? Tinha clima para cear? Tinha discernimento do que era a ceia? Cada um comendo a sua própria comida, sem compartilhar com quem tem fome? Briga, polêmica, discussão? Não tinha comunhão profunda entre eles, como a Bíblia ensina, não é? A ceia, nós comungamos uns com os outros, experimentamos da comunhão de Cristo, não é? E todos nós ligados a Cristo somos um corpo. E esse corpo precisa ser bem ajustado, os membros precisam, não é, estar ligados e não podem ir um contra o outro. Não tinha essa comunhão ali. Eles não tinham discernimento da importância do que Jesus fez por eles. A morte de Jesus nos une ao Pai, primeiramente, né? E a morte de Jesus nos une aos nossos irmãos também, Cristo. Somos um só corpo, o corpo de Cristo. Então não havia demonstração de amor entre aqueles crentes, não tinha comunhão entre aqueles crentes, não tinha unidade entre aqueles crentes. O que eles estavam fazendo? Eles só estavam comendo pão e bebendo vinho. É isso que eles estavam fazendo. Comer pão e beber vinho quer dizer necessariamente ceiar? Não. Até quem não é crente, até os ímpios comem pão também. Até os ímpios bebem vinho também. Eles eram crentes, mas estavam se reunindo ali dessa forma, sem discernir o corpo de Cristo. Eles estavam só comendo pão e bebendo vinho. Eles não estavam celebrando a ceia do Senhor. Então, por isso, Paulo vai dizer que eles não discerniam o corpo de Cristo. Tá entendendo? Então, olha aqui para mim, porque isso é importante. Tomar a ceia do Senhor indignamente é não discernir o corpo de Cristo, tá? E não discernir o corpo de Cristo é exatamente o que nós vemos aqui de acordo com o contexto dessa passagem. Não é quando você cometeu algum pecado. Agora tem uma coisa. Você precisa se examinar. Fazer um autoexame. Não quer dizer também que você vai chegar lá na ceia de qualquer forma. Você precisa examinar o seu próprio coração, porque a Bíblia ensina isso. E aí a pergunta é a seguinte: como? Deixa eu colocar aqui para você, peraí. Você precisa se autoexaminar, né? Como você se examina? Bom, você olha para o seu próprio coração e você vê a forma como você tem agido no corpo de Cristo. Você vê a forma como você tem se relacionado com os seus irmãos
a forma como você tem visto, tratado, agido, se portado em relação à Igreja de Cristo. Como você tem se portado enquanto membro do corpo de Cristo. É assim que você se autoexamina. Olha que interessante o que João Calvino disse. Participar da ceia do Senhor dignamente é ter consciência da nossa própria indignidade, tá? Então, a verdade é que nenhum de nós, por nós mesmos, por nossos méritos, a parte do sangue de Cristo, da ação de Cristo, do poder santificador do Espírito Santo, da graça de Deus Pai, nenhum de nós é digno de tomar a ceia. Você se torna digno quando você tem consciência de que você é indigno e precisa de Cristo para tornar você digno de tomar a ceia. Então, feito esse autoexame, você chega à conclusão que você tem pecado, sim, contra a comunhão. E aí o que é que você faz? Você se arrepende. Você se arrepende diante de Deus. Certo? Então vamos lá. Ó. Pequei na semana da ceia. Ou vamos piorar a situação. Pequei no dia da ceia. A ceia é hoje de noite, de tarde. Eu menti, por exemplo. Aí estou com a consciência pesada para poder ceiar. O que eu devo fazer? Devo matar o culto? Faltar ao culto? Não ir ao culto? Né? Faltar à ceia? Não. O que a gente viu que o texto diz? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma. Assim, beba. Você vai se autoexaminar e vai comer. E vai beber. Não é? Os puritanos diziam, não deixe a ceia por causa do seu pecado. Ao contrário, deixe o seu pecado por causa da ceia. Quer um exemplo muito prático para a gente poder concluir essa questão? Olha que interessante. Ó, imagina que você está indo para a igreja de manhã para o culto de ceia. Você está no carro com seu marido. Seu marido também é crente. Mas ele não vai poder estar contigo no culto da ceia de manhã, porque ele está de plantão no serviço. Aí acontece uma coisa. O que acontece? Você briga com ele dentro do carro. Você discute, você grita, você fica nervosa, você fica irritada. Seu marido deixa você lá na igreja e ele vai para o trabalho. À noite ele vai no culto. E você até tinha pensado em voltar na igreja com ele à noite, mas você está com tanta raiva, com tanta ira, que você muda de ideia. Aí você entra na igreja, seu marido foi para o trabalho, você participa do louvor, você ouve a palavra e chega a hora da ceia. E agora? Você participa ou não? Sim, você participa da ceia. Você vai fazer o quê? Você vai se examinar. Você vai reconhecer o seu pecado diante de Deus e você vai tomar a decisão de fazer o quê? De se reconciliar com seu marido, que nesse exemplo aqui é também seu irmão em Cristo. E ceiar. É isso. Você vai se arrepender, você vai decidir, Senhor, me purifica, me perdoa pelo que eu fiz, não é? Vou me reconciliar com meu marido e vai cear. Você não vai deixar de cear por causa disso. Entendeu? É isso, pessoal. Muita gente não ceia porque cometeu um pecado, mas não deve deixar de cear. Vimos aí, então, tudo isso. Vimos aqui quem deve ou não participar da ceia, as condições bíblicas necessárias para participar da ceia, por que a ceia, as crianças não ceiam, o que significa ceiar indignamente e o que você deve fazer quando você peca antes da ceia, não é? Na verdade, sempre se deve fazer isso diante da ceia, se auto-examinar, ok?
Bom, se você quiser que eu grave mais um vídeo sobre a ceia, ainda tem muitos assuntos para eu poder falar, que eu não coloquei todos aqui nesse vídeo, porque já está com 25 minutos, não é? Ia ficar muito maior. Mas eu posso falar aqui sobre uma questão que as pessoas perguntam: será que os elementos, o pão, não é, o vinho, se tornam partes do corpo de Cristo? Eles viram o corpo de Cristo, né? Como que você descarta os elementos da ceia? Pode jogar fora? Não pode? Né? Tem que base bíblica para poder levar a ceia para os doentes, como alguns fazem? Tudo isso e muitas outras questões aqui a gente ainda pode tratar sobre a ceia. Se você quiser que eu grave um segundo vídeo falando mais sobre a ceia, coloque aqui embaixo nos comentários a sua dúvida para eu gravar mais outro vídeo falando o que não falei nesse vídeo, tá bom? Um grande abraço, não se esqueça de assistir o vídeo que eu deixei, que eu selecionei, deixei separado aqui para você logo após esse vídeo. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima.